Essa questão ela é bastante interessante porque ela comenta o seguinte, ó, um recipiente contendo determinado volume de um líquido é pesado em uma balança situação 1. Veja aí, ó. Então a balança, tá certo? É exatamente o que o Luiz está marcando aí embaixo, né? Onde tem P1, tá certo? Isso aí é a nossa balancinha. Para teste de qualidade, duas séries de mesmo diâmetro. Então, se ele tem o mesmo diâmetro, ele vai ter aí o mesmo, aí é uma esfera, o mesmo volume. Porém, eles têm densidade diferentes, sustentada por fio, são sucessivamente colocadas no líquido da situação 1. Então, veja, nós temos aí uma balança, um recipiente, que tem uma quantidade de líquido aí mostrada na figura 1. Uma delas é mais densa que o líquido, situação 2. E a outra menos densa que o líquido, situação 3. Os valores indicados pela balança nessas três pesagens são tais que... Veja uma coisa interessante, gente, ó. Eu queria que vocês entendessem que a balança ela vai medir o quê? O contato, tá certo? A compressão. Eu vou pedir a Luiz aí, que tem prática aí nessa lousa dele aqui eletrônica. Vamos colocar aí, Luiz, por exemplo, nessa bolinha 2. Por favor, coloque aí o peso da bolinha. Muito bem. Tá certo? A tensão ou tração no fio. Muito bem. E na bolinha o empuxo. Legal. Toda ação tem uma o quê? Reação. De mesma intensidade, mesma direção, porém de sentido contrário. Né? Veja uma coisa interessante. A água vai exercer uma ação sobre a bolinha e essa bola vai reagir com o mesmo empuxo, de mesma intensidade e direção, porém em sentido contrário, na direção vertical e sentido para baixo, como o Luiz vai representar agora para vocês. Ó. Que legal. Então, o que essa balança, ela, de certa forma, vai ficar submetida? Ao peso da água, né? Que seria o que corresponde ao peso que a balança 1 indicaria, mais o que, gente? O empuxo promovido pela reação da bola na água. Então, veja muito bem, na figura 1, nós vamos ter aí que a indicação da balança é o peso da água, tá certo? Olha só que legal. Muito bem. Legal. Na figura 2, a indicação da 2 já vai ser maior. Por que maior? Porque no contato da balança, tá certo? Vai existir a ação do peso, direção vertical e sentido para baixo, assim como também o empuxo de reação da bola sobre a água, que de certa forma, né? Pronto, como nós estamos chamando aí de Elinha. Então já dá para a gente entender que P2 é maior do que quem, gente? Do que P1. Uma coisa muito interessante, perceba, Luiz há pouco tempo ele escreveu, né, que o empuxo é a densidade do líquido, volume do líquido deslocado, tá certo? Olha só aí, e a gravidade. Se eu tenho o mesmo corpo, com a mesma dimensão, tá certo? Que é o que é relevante, perceba que nessa equação de empuxo não apresenta aí a grandeza física massa, mas sim o volume do líquido deslocado, que vai estar associado ao volume do corpo submerso. Se eu tenho uma porção menos submersa, implica dizer que o volume do líquido deslocado é menor. Consequentemente, eu vou ter um empuxo menor. Eu vou pedir aí, veja bem, ó, perceba que nessa figurinha 3 aí, ó, a quantidade de água, tá certo, deslocada vai ser menor, tá certo? Perceba que essa esfera, ela não está toda submersa. Então, a situação vai ser muito análogo com a 2, porém com empuxo com intensidade diferente, né? Veja que sobre a balancinha vai atuar a força peso da água, que é o mesmo peso da situação 1, muito bem, e vai atuar agora um empuxo que nós vamos chamar um empuxo duas linhas, né? Que esse empuxo, ou empuxo 2, que representa a reação dessa bola, na situação 3, sobre a água. Porém, esse empuxo ele tem uma intensidade menor, pois o volume do líquido deslocado vai ser menor. Então, nessa ordem aí, gente, nós vamos ter que a intensidade que a balança vai medir, né, que ele está chamando que o peso que a balança vai registrar, P2 é maior do que P3 e que P3, por sua vez, é maior do que P1. Então, a questão do empuxo é uma questão que eu acredito muito que esse ano venha estar na prova. Luiz, quer fazer algum comentário de empuxo, alguma coisa? Só vestibulando, vamos aproveitar essa mesma questão, vamos supor que esse recipiente que está aí na figura estivesse totalmente cheio.
e quando você colocasse essa bola, uma massa de água caísse fora e ela ficasse em equilíbrio. Então, se uma massa de água caísse fora, essa massa de água que caiu fora, tá certo? Corresponde aí, essa massa do líquido que caiu fora, corresponde aí, vezes a aceleração da gravidade, corresponde ao empuxo, né? Corresponde ao peso desse corpo. Então, se o recipiente estivesse cheio e a balança indicasse lá P, e eu colocasse um corpo e ficasse em equilíbrio em função da água, lógico que se entrou um corpo para ficar em equilíbrio, essa água caiu fora. Se essa água cair fora, transbordar e cair fora, vai alterar o peso? Não, porque a indicação da balança será a mesma, porque o empuxo aí exercido vai ser igual ao peso desse corpo que ficou em equilíbrio e vai ser igual à massa do líquido que caiu fora, né? A massa do líquido vezes G. Então, quer dizer, aquele líquido que caiu fora corresponde ao peso assim que entrou, conservaria a mesma indicação da balança. Nesse caso aqui, não. Voltando aí na questão, a água permanece com a bolinha colocada tanto na segunda como na terceira situação. O aquário ainda tinha espaço para absorver esse líquido que foi deslocado, tá certo? Mas se tivesse completamente cheio, você coloca uma bola, e é lógico que colocou uma bola, ela vai ocupar o espaço desse líquido, esse líquido vai derramar. Então, esse líquido derramando e essa bolinha ficando em equilíbrio, a indicação da balança não mudaria, ok? Exatamente porque cairia nessa parte aqui. Acompanha aí na telinha agora, ó, que se ficasse em equilíbrio, o peso do corpo ia ser igual ao empuxo. Empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes G. Densidade vezes volume da massa é igual à massa do líquido. Então, o peso do corpo seria igual ao empuxo exercido. Então, nesse caso, a água que caiu fora teria a mesma massa desse corpo que entrou, então a balança indicaria a mesma leitura. Ok, vestibulando? Certo, professor Alexandre? Muito bem, é isso mesmo. Então, empuxo é sempre uma questão que a gente acredita muito que venha estar na prova de vocês. Pode passar, Luiz, por favor? Muito okay. bem. Então, vamos agora para uma nova passa aí para o professor Alexandre Amaral, enquanto Muito ele bem. vai falar sobre essa nova questão do jornalzinho, né, professor? Exatamente. Uma coisa bem interessante que nós temos que entender, tá certo? Quando nós falamos em quê? Em empuxo, tá certo? Que o empuxo ela é uma resultante das forças que atuam no corpo, né? O aluno, às vezes, ele pensa que o empuxo ele só está atuando na direção vertical, sentido para cima. Mas, na verdade, ali é a resultante de todos os empuxos que estão ali atuando. Beleza? Próxima questão. Vamos lá, por favor? Muito bem. Leia a tirinha abaixo e responde ao que se pede, né? O iceberg são os temores dos navios como o Titanic, né? Veja só essa chargezinha aí legal, ó. SOS, está aí muito bem o Titanic. Muito bem. Que nada é terror maior para o quê? Os submarinos. Ora, nessa charge aí, o que é que ela está mostrando, na verdade? Ela está mostrando que na íntegra, gente, o iceberg, ou seja, o corpo dele, a parte maior dele, está submersa. Eu queria que o Luiz passasse aí com o mouse aí. Volta aí um pouquinho, por favor, Luiz. Pode deixar aí mesmo, tá? Muito bem. Ainda tem que fazer um curso ainda, professor, para mexer com isso aí, mas você vai me dar esse curso. Olha só, gente, nós temos aí um volume, né, do corpo todo aí, um inteiro, seria 100% no total, né? Na figura 2 aí, gente, o que é que nós temos? 9 décimos submersos, tá certo? E 1 décimo aí na parte externa, né? A parte em contato com o atmosférico. Então, a gente já entende aí, já percebe que o volume do líquido deslocado vai corresponder a 9 décimos do volume de quem? Do corpo. Muito bem. Então, nós vimos aí a tirinha e vamos agora para as perguntas. Letra A. Determine a razão entre a densidade da água do mar e do iceberg na tirinha. Vamos voltar ao slide, professor? Muito bem. Eu quero que vocês entendam que nós temos aí esse iceberg, perceba que ele está em equilíbrio estático. Isso implica dizer que as forças que estão atuando nele estão o quê? Se equilibrando. Essas forças, Luiz agora está escrevendo, tá certo? É a força de empuxo, tá certo? Direção vertical, sentido para cima, e a força
peso. Lembrando que o peso é do corpo todo, né? Exatamente. O empuxo só vai ser o corpo que está submerso, como o professor Alexandre Amaral colocou, né? Isso, o peso do líquido deslocado, que seria 9 décimos. Ao volume do corpo, né? Muito bem, então vamos passando, por favor, Luiz. Então ele quer a razão da densidade da água do mar com a densidade do corpo. Então o que nós fizemos aí? Ó? O peso do iceberg é igual ao empuxo, né? Luiz aí está preparando a canetinha mágica dele aí, legal, né? Muito bem. Só um minutinho aqui. Beleza, Luiz. Gente... Pronto. A gente está fazendo o melhor para esse peso do iceberg igual ao empuxo, igual ao empuxo recebido, porque ele está em equilíbrio, como Exatamente. A figura mostrou, né? E aí nós temos aí que o peso, né, é a massa do corpo vezes a aceleração de quem? Da gravidade. Assim como também o empuxo, a densidade do líquido, volume do líquido deslocado, não esqueça que o volume é do líquido deslocado. Se o corpo ele tiver todo submerso, o volume do líquido deslocado vai ser o próprio volume do corpo, vezes a gravidade. Então veja aí, Luiz, ele vai dar um cortezinho aí em G, ó. Não faça isso na prova, tá certo? Isso aqui a gente faz por uma questão didática, que representaria uma rasura, né? E aí o que é que Luiz fez, ó? Ele pegou a massa do iceberg. Ora, gente, a densidade é a massa sobre o volume, né? Aí, ó, Luiz escrevendo aí, ó, M sobre V. Então, M é dV, né? Então, onde tinha a massa do iceberg, eu vou colocar densidade do iceberg, volume do iceberg. No outro extremo, igual a densidade do líquido, volume do líquido deslocado. Muito bem. Veja, o volume do iceberg, tá certo? A gente pode chamar isso aí até de X ou de V. E o volume lá vai corresponder, tá certo, a 9 décimos, né? Olha só, veja bem, ó. Certo? O volume do líquido deslocado, ó, 9 décimos do volume do corpo total, né? Então, fazendo aí esse trocadilho, tá certo? Nós vamos ter essa relação entre a densidade, densidade aí, me ajuda aí, Luiz. Densidade do líquido sobre densidade do corpo, do iceberg, muito bem. Igual a 10 sobre 9, né? Muito bem. 10 nomes. É uma coisa interessante, né? Nós temos aí uma razão da mesma grandeza, consequentemente, não vai ter unidade. Beleza? Algum comentário, Luiz? Vestibulando, lembrando aqui que vocês viram essas continhas, mas é muito importante você ter em mente, né, principalmente a turma que não estudou bem essa parte do empuxo, mas lembrar que a fórmula do empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes G. E sempre vem essa questão se está em equilíbrio, porque o empuxo está igual ao peso. Então, você sempre vai prezar aí a turma biomédica, tecnológica, sempre se cair em empuxo, com certeza na subjetiva vai vir questão em que você vai precisar associar que o empuxo é igual ao peso, tá certo? Lembrando, tá certo, que a pressão da coluna do líquido ela está inteiramente associada à densidade do líquido, à gravidade e à altura, que é a profundidade, né? Quanto mais submerso você está, maior a coluna, tá certo? Maior a coluna de água sobre você, né? Então, por exemplo, um mergulhador, quanto mais embaixo ele está, maior a pressão sobre ele. Acontecia muito isso aqui, eu lembro muito bem, né? Porque eu fui aluno do Luiz Carlos, né? Porque ele não lembra. Ele deve fazer plástica, né, Luiz? Não, brincadeira, né? Brincadeira. Então, assim, eu lembro muito bem, numa aula que a gente estava debatendo, sobre a questão dos pescadores de caiçara, né? Que acontecia muito o problema da embolia, né? Alguns pescadores que, de certa forma, fazem essa pesca de maneira rudimentar ainda, né? Que, infelizmente, alguns têm que usar técnicas necessárias, né? E aparelhos necessários para esse tipo de pesca. O que acontece? Eles estão num nível de água muito grande, numa profundidade muito grande, e de uma hora para outra, o que acontece? Ele resolve submergir, tá certo? Rapidamente, né? E o que acontece? Ora, no sangue, gente, tem nitrogênio, né? Esse nitrogênio está no estado líquido. Então, ele percebe facilmente essa diferença de quê? De pressão. Aí cria bolha no vaso. Isso vai gerar a embolia e no geral, como a pressão, né, até uma questão hidrostática, gravitacional, é maior nessa parte de baixo, nos pés, pode gerar a paralisia, né? Existe, por exemplo, algumas câmaras de descompressão, né, que na verdade aí vai ser de compressão, na verdade. Mas muito embora não há tempo para que esse sangue ele volte a circular. É o que acontece, por exemplo, nas barragens, né, Luiz? Quanto mais profunda for a barragem, é necessário que você tenha uma estrutura
mais resistente nessa base, porque quanto maior essa altura, maior, consequentemente, essa pressão da coluna de líquido. Ok, Vishnu.